Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula. Aula essa que vai tratar sobre elementos de um triângulo. Bem, aqui na imagem vocês podem ver que estamos destacando alguns elementos do triângulo. Um deles seria os vértices. Os vértices são nada mais, nada menos do que o ponto de encontro dos lados. Como a figura já está definida aqui, quem são cada um, mas de qualquer modo eu vou introduzir um conceito para vocês, eu mesmo fazendo aqui e colocando cada ponto respectivo, ok? Para isso eu vou adicionar aqui uma forma, né? Eu vou só mudar a forma do papel, vou colocar linhas quadriculadas. Agora vou colocar aqui uma forma geométrica, que no caso vai ser um triângulo, tá bom? Vou pegar aqui o triângulo. O celular já me dá o recurso aqui que eu quero, tá bom? Eu vou pegar um triângulo desse formato aqui, que fica mais fácil pra gente trabalhar, tá bom? Então eu vou colocar aqui um triângulo, tá? Antes de mais nada, vamos definir o que é triângulo, né? Antes disso, vamos por os elementos básicos. Eu vou colocar esse vértice aqui de A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. Atentem o seguinte, o vértice é o ponto de encontro dos lados, ok? Vértice é o ponto de encontro dos lados, mas que vem os seus lados? Vai ser justamente o segmento que liga os vértices, ok? É bem intuitivo mesmo. Então, nós temos aqui, quem são os vértices desse triângulo? É o ponto de encontro dos lados, né? Os vértices são A, B, né, e C. Vou colocar uma vírgula, não, colocar o I aqui. E C. A, B e C são os vértices. O que eu posso definir mais aqui no triângulo? Observe que aqui eu tenho um ângulo, certo? Vou colocar ele de medida alfa. Aqui eu tenho um outro ângulo, eu vou botar ele de medida beta. E aqui mais um ângulo, eu vou botar ele de medida gama, ok? Então eu tenho alfa, beta e gama, que são ângulos do nosso triângulo, tá bom? Vou pintar o beta de amarelo e o alfa e o gama eu vou pintar de verde. Pronto, vai ficar melhorzinho e destacar os ângulos, ok? Então tem aí os meus três ângulos e os meus três vértices. Então, quem são os meus ângulos? Eu vou colocar aqui ângulos. No caso, ângulos internos, né? Você já sabe o que é ângulo, né? Eu vou botar aqui alfa, beta e gama, né? Eu representando aqui esses ângulos. O que eu posso ter mais? Eu tenho os ângulos externos a esse triângulo, que é só fazer o prolongamento dos lados para a gente obter eles, tá? No caso aqui, só apagar isso aqui. A gente obter o ângulo externo ao lado A, né? O vértice A. Vou só apagar aqui o vértice A por enquanto. Eu vou estender. Esse outro ângulo aqui é um ângulo externo ao vértice A, tá? Eu coloquei o vértice A mais embaixo. Aqui eu vou prolongar em B. E aqui eu vou ter justamente o outro ângulo externo, tá? Ao vértice B, tá bom? O vértice, no caso, o ângulo beta aqui. Bem, o que vem a ser triângulo então, professor? Triângulo é a região delimitada, tá? Delimitada por esses três segmentos, né, de reta. No caso, AB, nós temos quais são os segmentos? AB, que é lado, tá? BC, que é outro lado, e AC, tá? Que também é outro lado. Poderia ser CA, professor? Pode. Pode ser BA? Pode, mas eu também posso representar como AB, que é a mesma coisa, tá bom? Então, quem são esses elementos aqui? São os lados, tá? Voltando para a nossa figura inicial, ele dá aqui vários nomes, por exemplo. Ele dá nomes diferentes, obviamente, né? Ele representa os ângulos com um chapéuzinho em cima, né? Com letra maiúscula, um chapéuzinho em cima. Lá eu chamei de alfa, beta, mas é basicamente a mesma coisa, tá? E quando a gente fala que a representação do triângulo, a gente coloca um triângulozinho e coloca os vértices, né? Partindo de A ou de B. Aí fica ABC, que dá a ideia que você tem um triângulo ABC, do mesmo jeito que a gente construiu aqui, tá bom? Da mesma forma que eu posso representar esse triângulo dessa forma como triângulo ABC. Ok? Então, voltando aqui para o nosso ponto. Então, nós temos aqui os elementos do triângulo são basicamente vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Pronto. Agora, a condição de existência de um triângulo, conhecida também como desigualdade triangular. O que a desigualdade triangular diz? Diz que um dos lados do triângulo nunca excede a soma dos outros dois.
vamos lá então, vamos representar isso aqui. Imagine que você tem um triângulo aqui. Imagine que você tem um triângulo, tá? Aqui, digamos que aqui seja 13, aqui seja 12 e aqui seja 5, ok? A condição de existência garante que se eu pegar qualquer um desses lados, eu consigo garantir que ele não excede a soma dos outros dois. Por exemplo, vou pegar o 13, que é o maior lado. 13 é menor do que 5 mais 12, correto? Ou seja, 5 mais 12 dá 17, que é maior do que 13. Ou seja, um dos lados não excede a soma dos outros dois. Vou pegar o 5. 5 é menor do que 13 mais 12. Ok, 5 não excede a soma dos outros dois. Se eu pegar o 12, 12 vai ser menor do que 13 mais 5. Ou seja, nunca excede a soma dos outros dois. Mas se eu tiver medidas como, por exemplo, vou dar medidas aleatórias. Vou pegar aqui 24, né? 12 e 5, né? Vou pegar 5 aqui. Será que eu posso formar um triângulo com essas medidas, né? Então vamos lá. Só basta ver que 24 é maior do que 12 mais 5, que vai dar 17. Logo, eu não posso construir um triângulo porque ele quebra a propriedade de que um dos lados do triângulo, qualquer lado do triângulo que eu pegar, nunca vai exceder a soma dos outros dois, mas 24 excede a soma dos outros dois lados, entendeu? Então eu não posso formar um triângulo, é como se eu tivesse justamente uma figura basicamente assim, entendeu? Ou seja, não vai fechar, não vai formar triângulo, ok? Então a condição de existência é a desigualdade triangular, tá bom? Essa aqui se chama desigualdade do triângulo, tá? Aqui ele dá um exemplo no material que eu vou colocar para vocês, na atividade, né? Obviamente, ele dá outras medidas, ele mostra que qualquer lado que você pegar não vai exceder a soma dos outros dois lados. Pode ser... E, professor, quando eu tenho três medidas iguais, por exemplo, 5, todos os lados iguais a 5, óbvio, 5 não excede a soma de 5 mais 5, logo está dentro dos parâmetros, ok? E, professor, se eu tiver igual a soma, no caso, por exemplo, 10, 5 e 5, eu posso formar triângulo? Pode. Não pode exceder. 10 é menor ou igual do que 5 mais 5, ou seja, o valor máximo que um dos lados pode assumir é a soma dos outros dois lados, ok? Então, é isso aí, tá bom? Tá ok? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, ele dá alguns exemplos, ó. Verifique se é possível construir com a régua, compasso, né, triângulos cujas medidas dos lados são. Não precisa nem utilizar régua nem compasso, né? Só você fazer a soma que eu fiz agora há pouco. Vou pegar a letra A como exemplo, né? O lado A é o maior. Vou pegar o maior logo. No caso, vou pegar 8 é menor do que 6 mais 4. Ok, 6 mais 4 é 10 e 8 é menor do que 10. Perfeito. Então, isso aqui já garante que esse triângulo aqui ele é possível ser construído. Agora eu vou pegar 8, a letra B, né? 8, 5 e 4. Então, vou pegar aqui 8, 5 e 4. Vou pegar aqui 8 é menor do que 5 mais 4. Verdade, ok? Agora aqui também dá para construir triângulo. Sempre vou pegando o maior e comparando com os outros dois. Agora a letra C. 8, 4 e 4. 8 é menor ou igual a 4 mais 4. Logo, eu posso formar um triângulo, porque 4 mais 4 é 8 e 8 é menor ou igual a 8. No caso, vai ser igual. Então, o valor máximo aqui está ok. Não excedeu, ele não pode ultrapassar a soma dos outros dois, porque se ele passar essa soma, já não é formado o triângulo. Ele pode ser igual, não pode passar, tá bom? Prosseguindo aqui agora a letra D. A letra D não vai formar, porque é o seguinte, você vai ter que 8, você vai ter que 8 não é menor do que 3 mais 4. Isso aqui é um absurdo, né? Porque 3 mais 4 é 7, então o sinal inverte. No caso, 8 é maior do que 3 mais 4. Aqui não dá para formar triângulo na letra D, tá bom? Então você já coloca o cálculo justificando e afirma porque o 8 excede a soma dos outros dois lados. Se ele excedeu, óbvio que o triângulo não pode ser formado. Então você vai fazer essa verificação para essas duas outras propriedades aqui. Peguem o maior lado e comparem com a soma dos outros dois menores. Se não exceder, é porque forma o triângulo, ok? Então vamos lá, questão 2. Em quais itens do exercício anterior não foi possível construir um triângulo? Aí no caso aqui você vai ver que um dos itens aqui, no caso que foi o item D, né, não é possível construir o triângulo, ok? Então, e o outro aí vocês vão verificar
se é ou se não é possível, né? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui, ver se os outros dois... os outros dois é possível sim construir um triângulo, ok? Os outros dois é possível construir o triângulo. Prosseguindo aqui, então lá no caso é somente o item D, né? Porque no caso, no item D, ele vai exceder a soma dos outros dois lados. Então a resposta aqui da questão 2, você coloca já o seguinte, né? Item D, né? Item D, pois o maior lado excede, né? Ou ultrapassa, você pode botar assim, no caso o maior lado, né, ultrapassa, né? Pode botar isso aí também, ultrapassa a soma, vou botar aqui, soma dos outros dois lados, ok? É justamente isso, tá bom? Então, prosseguindo aqui a nossa atividade, nós temos o seguinte, questão 3, observe a figura abaixo, né? Quantos triângulos existem na figura? Nomeiem cada um deles. Então, vamos aqui, o primeiro triângulo que a gente tem, eu vou colocar aqui, que é o ABC, certo? Então, nós temos o primeiro triângulo, ABC. Você vai procurar agora os outros triângulos e nomear cada um deles. Vou pegar mais um para dar um exemplo. Vou pegar aqui o triângulo ADE, tá bom? Deixa eu ver se a gente pega mais um aqui, ó. Tem outro triângulo aqui, ó. No caso aqui, ó, nós temos o triângulo no caso DC, e tem mais um que você pode ver aqui, vou fazer logo essa atividade. Tem mais um aqui, que é o triângulo ADC. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum. Se eu tiver esquecido, vocês façam aí, tá? Mas até o momento não achei mais nenhum, não. Achei somente esses 4. Eu acho que não tem mais triângulo aí, não. Não tem. Enfim. Aí, no caso, a letra B é só nomear cada um deles, tá? Então, questão 4. Observe a figura a seguir. Os vértices do triângulo, ele está querendo que você coloque os vértices. Os vértices são os pontos de encontro dos lados. Então, eu não vou falar, porque você já sabe quem são os vértices. Os lados também são os segmentos que unem os vértices. Os ângulos internos, aí você vai definir quem são os ângulos internos. Eu vou dar uma dica para vocês como definir isso. Eu vou colocar aqui H um chapéu, G um chapéu em cima e F um chapéu em cima. Esses aqui são os ângulos internos. Você vai copiar no caderno direitinho a atividade e colocar os ângulos internos. E o lado oposto ao ângulo F, no caso é justamente o lado que se opõe, o que vai vir a ser um lado oposto, por exemplo. Eu vou colocar aqui um triângulo, né? Eu vou colocar o vértice A. Quem é o lado oposto ao vértice A? É justamente o lado que está de frente para ele. Digamos que o ângulo seja um olho olhando para cá, ó, fixamente, e o lado que está de frente para ele é o que está se opondo a ele. No caso, o lado oposto a esse triângulo A é o Azinho. Então, quem é o lado oposto ao ângulo F é justamente HZ, né? O segmento HZ não, HG, perdão. O Z é o ângulo externo, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que todos tenham entendido como se faz a atividade. Peço que você faça. No caso, a questão 2 e a questão 3 já dei de brinde para vocês e respondi quase toda a questão 4, ok? Então, é isso aí. A atividade já vai ser postada para vocês, tá? Tanto no WhatsApp como também no aplicativo Move Família. E agora eu desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.